O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo. O Caldo de Cultura está no ar e nesta semana você vai conferir. Como surgiu a Gibicon? Os 45 anos do Balé do Guaíra. E as dicas de cinema de Marley Machado. O Caldo de Cultura está no ar. Curitiba tem se tornado referência quando o assunto é história em quadrinhos. Aqui temos até uma casa dedicada aos HQs, que é a Gibiteca. E mais, um evento que acontece todos os anos e é dedicado a debater sobre histórias em quadrinhos. É a Gibicon. Durante uma semana, Curitiba virou a capital dos quadrinhos. E o Caldo de Cultura veio conferir o que aconteceu no evento. A Gibicon surgiu da ideia de dois cartunistas em criar um evento de quadrinhos em Curitiba, já que a cidade tem referência no assunto. Bom, nas outras edições a gente fez uma edição 0, que a gente chama de edição de colecionador, que foi uma edição meio piloto, meio teste, né, para ver se a coisa dava certo. E depois a gente reparou que realmente deu certo, né, porque já na primeira edição a gente teve uma resposta do público muito boa. A segunda edição, que seria a primeira, né, ela também foi muito boa, o público foi ainda maior, né? Apesar de 2 dias de chuva horríveis, né, que aconteceram na cidade em 2012, lá em outubro, né, que a gente fez a outra. Só que essas 2 primeiras edições a gente fez com uma pegada mais de utilizar o centro histórico da cidade, então ela é espalhada em vários espaços culturais, todos públicos, né, a maioria fora o Instituto Goethe, Aliança Francesa. E a gente colocou ali, foi o Memorial, Solar, Cinemateca, Paço da Liberdade. Então a gente teve várias experiências nesse sentido. Daí a gente resolveu, depois da última edição e da chuva, a gente resolveu, bom, vamos tentar dimensionar esse evento. Vamos colocar ele inteirinho num espaço só, que é o que está acontecendo esse ano. Então a gente resolveu centralizar tudo no MUMA, descentralizamos o evento, saímos do centro e viemos para o bairro do Portão, que é aqui inclusive é um polo de movimento grande, tem 2 shoppings, um terminal super movimentado, facilita o acesso, o fato do terminal. E a gente achou interessante porque aqui tem praticamente todas as coisas que a gente precisa. Tem cinema, tem teatro, tem salas de oficina, tem salas de exposições, tem campo até de futebol, que vai ter o HQ Go, né, que é um evento pela primeira vez levado a sério num evento de quadrinhos, né? E isso fez com que a gente pudesse, assim, a gente imagina que vai poder dimensionar o evento, saber bem ou mal qual que vai ser a proporção disso, de público, de retorno, de tudo. E se engana quem pensa que histórias em quadrinhos é coisa de criança. Aqui, muita gente grande se perde nas histórias. E, inclusive, um senhor de respeito, na casa dos 70 anos, veio dar o ar da graça na Gibicon. É o Pato Donald, que ganhou uma edição especial lançada no evento. Dentro da revista dele tem uma série de comemorações simultâneo com a Europa, teve uma história especial com a Copa do Mundo do Brasil. Nós vamos lançar 4 temáticos, que são quase 1.200 páginas inéditas de história dele, que vai contar um pedacinho da vida dele. A vida dele de aventureiro, com a família, nos empregos e como super-herói. Depois vem o primeiro capa dura, livro capa dura produzido no Brasil, com os 20 maiores autores do Donald de todos os tempos. Vamos ter especial de Halloween, vamos ter história de Natal, vai ter, até o ano que vem vai ter comemoração. E este ano a edição aconteceu no MUMA em Curitiba e trouxe artistas internacionais. Ele desenha o mundo de cabeça, em detalhes mínimos e sem esboço. Esse é Kim Young-ji. O coreano foi uma das grandes atrações da 2ª edição da Gibicon. Conhecido como o maior cartunista da atualidade, Kim diz que seu talento já veio da infância.
Desde criança eu gostava muito de desenhar. Sempre foi meu sonho seguir carreira como desenhista. Por isso eu me esforcei para isso e cheguei aonde estou hoje. Eu lia bastante mangá, então eu tive muita influência das HQs japonesas, mas também me inspirei muito em quadrinhos ocidentais, em relação à estrutura e ao próprio desenho em si. Durante 3 dias da GibiCon, Kim desenhou um grande painel, inspirado por uma viagem de trem e pelo cenário curitibano, no qual reuniu um pouco das suas referências e inspirações. Eu fiz uma viagem de trem ontem e fiquei muito impressionado com a natureza, com as paisagens daqui, e resolvi utilizar isso para fazer meu painel, mostrando a grandeza da natureza. Além de Kim, outro grande nome internacional esteve presente na GibiCon, David Lloyd. David é conhecido mundialmente por ter desenhado a HQ V de Vingança. Além disso, fez outros trabalhos em parceria com escritores como Grant Morrison. Há pouco tempo, lançou a HQ Kickback, com roteiro e desenhos de sua autoria. O Caldo de Cultura conversou um pouco com Lloyd sobre sua carreira, projetos futuros e o cenário de HQs brasileiro. É muito incomum você produzir algo num mundo ficcional que cause efeitos no mundo real. E isso é ótimo. Especialmente algo que realmente tenha sentido e cause efeitos positivos. Eu me sinto muito orgulhoso e fico muito feliz em ver isso. Eu acho que o mundo é e sempre foi muito complicado, com todas essas lutas e problemas políticos. E se uma coisa, uma imagem pode representar pelo menos uma pequena luta contra a tirania, em todas as suas formas, então eu acho isso ótimo. A relação entre histórias em quadrinhos e cinema não é tão nova assim, apesar de bastante popular hoje em dia. Ela tem quase 100 anos, se popularizou principalmente a partir do final da década de 1930 até o início da década de 1950. Depois deu uma diminuída, migrou um pouco para a televisão e retomou o seu formato, que é mais conhecido hoje, com uma abordagem mais realista, a partir de 1978, com a adaptação do Super-Homem para o cinema. Superman, o filme, dirigido em 1978 por Richard Donner e que revelou Christopher Reeves no papel principal. Esse filme teve 3 continuações, bastante sucesso a primeira e a segunda, a partir da terceira foi só ladeira abaixo, mas isso conseguiu colocar no mapa as adaptações de histórias em quadrinhos. Tivemos algumas desastradas nesse período que não eram muito favorecidas pela pouca tecnologia disponível. Era muito difícil reproduzir alguns superpoderes desses heróis no cinema. Em 1989, Tim Burton faz uma versão bem elogiada na época e que fez bastante sucesso do Batman, que também gerou 3 continuações naquela época, a segunda delas com sucesso também, igual ao primeiro, mas a partir do terceiro e principalmente o quarto, essa franquia do Homem-Morcego foi enterrada de vez. A partir do finalzinho da década de 90, a Marvel começa a liberar parte dos seus heróis para adaptações e de uma maneira muito bem sucedida a partir daí, primeiro com o filme do Blade e principalmente a partir do ano 2000 com a adaptação dos X-Men. O sucesso é tão grande dessas adaptações da Marvel, depois do X-Men veio o Homem-Aranha e a coisa começou a tomar um volume cada vez maior, que a própria Marvel resolveu montar o seu estúdio para administrar diretamente as suas adaptações. As adaptações de histórias em quadrinhos para o cinema, que até uns 20 anos atrás era algo muito esporádico, você tinha uma adaptação a cada 2, 3 anos, não era algo muito corriqueiro, hoje é maciço. Você chega a ter cerca de 8 a 10 adaptações de histórias em quadrinhos por ano. E não só dos heróis mais conhecidos, como Homem-Aranha, Super-Homem, Batman, Capitão América. A gama é muito grande. E
exploram também aquelas histórias mais adultas, aquelas histórias que são inspiradas nas novelas gráficas, nas graphic novels. Ou seja, para o estúdio é uma aposta muito segura, porque pega uma personagem, pega uma história que já é conhecida de um público e de cara já tem esse público cativo para ver o filme. Se o filme sai legal, sai bem feito, claro, o sucesso é garantido, mais ainda, o que pode transformar aquela primeira adaptação numa franquia e, com isso, continuações e mais continuações. Então, enquanto continuar essa relação, enquanto existir esse público que cresce a cada vez porque um alimenta o outro, se um quadrinho é adaptado bem para o cinema, a revista vende mais, isso gera mais histórias, que gera mais filmes, é um ciclo que começa a crescer exponencialmente. Vamos continuar a ter por muito tempo ainda essas adaptações. O legal é quando elas conseguem ser fiel ao material original e, além disso, funcionar cinematograficamente. Felizmente, boa parte dela tem atingido esse objetivo. Até o próximo programa. Saindo da dança das tintas, vamos ao movimento dos palcos. O Balé do Teatro Guaíra completou 45 anos e a comemoração foi em alto estilo, com um remake de Cinderela. Por enquanto é só o ensaio, mas esta é a peça da Cinderela. A montagem de Gustavo Sansano é um remake para a comemoração dos 45 anos do balé. La Cinderela, desde que era pequeño, era mi historia favorita. Entonces, la primera vez que me preguntaron hacer un ballet clásico adaptado a mi manera de contar historias, esta fue la primera cosa que me vino a la cabeza. Lo que pasa es que por un problema político de las instituciones españolas no lo vamos a hacer. Y entonces cuando me llamaron aquí, me explicaron qué tipo de espectáculo estaban buscando para este aniversario de la compañía, enseguida pensé, oh, pues este proyecto que tenía en mi cabeza desde hace muchos años, desde el 2006, es una oportunidad fantástica para hacerlo aquí, porque el escenario es grande, el espacio es una compañía más grande, entonces era um sítio perfeito para fazer isto. Ambientado no final dos anos 50 e início dos 60, a peça traz a história dos irmãos Grimm para a atualidade. Gustavo é conhecido pela transposição de peças clássicas para a dança contemporânea. A carreira como coreógrafo começou aos 23 anos e desde então não parou mais. Ele até foi o diretor artístico do Luna Negra Dance em Chicago, nos Estados Unidos. Fue una cosa muy natural. Yo estaba bailando, no me convencía las cosas que estaba haciendo y siempre, yo antes de empezar a coreografiar a los 23, yo había ganado 2 competiciones de coreografía y siempre con los míos compañeros de las compañías bailarinos siempre hacía cosas. Lo que pasa es que después de los 23 comencé a hacerlo profesionalmente, que quiere decir que me pagaban. Pero llevo coreografiando y bailando en mi cabeza toda la vida. Criado em 1969, o Balé do Teatro Guaíra é uma das maiores companhias de dança do Brasil e orgulha quem passa por aqui. Tanto que a atual coordenadora já brilhou como bailarina na companhia. Cíntia Napoli inaugura uma nova fase no Balé Guaíra, o da dança contemporânea. A gente já fez muitas coisas aqui, muitas coisas importantes para a dança. Aqui no cenário nacional, internacional, não tem um histórico muito grande, mas nós já fomos para Portugal com o Grande Circo Místico. E eu agora na direção, eu estou lutando muito para isso, né? Porque eu acho que o Balé Guaíra está mais do que na hora de alçar voo, né? De ir para fora. Mas é isso, 45 anos, eu acho que é uma representatividade muito importante, não só para o Paraná, como para o Brasil. Uma companhia pública que está sobrevivendo fortemente.
depois do intervalo você vai conhecer o trabalho do diretor André Pasleme e também um site que vende obras de arte. O Caldo de Cultura volta já. Você já pensou em comprar obras de arte sem sair de casa? Pois é, este é o projeto de duas irmãs aqui de Curitiba que querem tornar a arte mais acessível. A ideia não é nova. Fora do Brasil é comum comercializar obras de arte pela internet. E nem sempre a obra original chega ao consumidor, e sim prints. Então essas obras elas são certificadas, a gente costuma chamar elas de print, né? Ou de reprodução gráfica, a gente chama mais de print aqui, e aí você recebe a obra e o certificado de autenticidade dizendo qual edição você está comprando. Por exemplo, o número 5 de 75 edições. Então essa é a ideia. E a edição ela permite um preço mais acessível porque ela é uma produção em série, né? Quando eu morei fora, eu acabei descobrindo esse modelo de as pessoas comprarem o print pela internet. Aqui não é comum ainda, mas eu acho que a cultura é diferente também. As pessoas querem ter arte porque elas querem ter para enfeitar a casa, porque gostam do artista, do trabalho. Então aqui a gente espera que as pessoas também consigam ver no print uma coisa legal de ter em casa e comprar. As obras reproduzidas têm um valor mais acessível e, com isso, espalham arte e cultura por todo lado. E este é o objetivo do site criado pelas irmãs Fernanda e Patrícia. Depois de pesquisar em outros países sobre o modelo de negócio, surgiu o Turn to Art, que vende impressões de obras em edições limitadas no método Fine Art. O artista ele licencia um número X de edições de uma obra original dele, então o original é dele. Mas ele permite, né, ele autoriza, por meio de um contrato, que um número X possa ser reproduzido a partir da obra original. Então, vamos dizer, 50 edições de um determinado tamanho. A curadoria é de Fernanda e Patrícia, que tem um olhar criativo e delicado para selecionar as ilustrações, gravuras, pinturas e fotografias que fazem parte do acervo, sempre com inspiração contemporânea. Bem, eu sou formada em design de moda, mas eu fiz especialização em museologia e trabalhei sempre com história da arte, como professora, né, de história da arte, história da moda, história do design, e também trabalhei bastante com a parte de montagem de exposição, de curadoria. Então a minha experiência é o lado mais acadêmico da arte, né? Mas aí migramos agora para o lado comercial. A gente vê que muitas pessoas elas até gostam, mas elas têm medo de ir até uma galeria de arte, elas se sentem um pouco intimidadas, porque é um lugar meio frio, as obras são caras. E muitas pessoas, até porque acho que eu sou do interior e eu vejo as pessoas dizendo, não tenho a menor ideia onde ir atrás de arte, ou eu gosto, mas eu não sei comprar. Então eu acho que dessa maneira, estando na sua casa, no conforto da sua sala, você pode ver quantas vezes você quiser e estudar e pensar. Então eu acho que é sim uma maneira de levar a arte até quem está em casa. O Caldo de Cultura conversa agora com o diretor de teatro André Paslemes. O carioca tem peças que encenam fábulas populares. Para falar um pouquinho mais sobre isso, está aqui o André. E aí, André, como que é essa questão de trabalhar com fábulas, com essa temática mais popular? Olha, o desejo pelo teatro popular, no meu caso, eu acho que ele nasce do tanto que eu gosto do teatro como comunicação, como algo que comunica, que chega nas pessoas, que faz as pessoas realmente refletirem, pensarem, que não se torna inacessível, né, por alguma questão intelectual. O teatro popular, ele carrega em si uma energia, uma vitalidade, um frescor que parece comum a muitas pessoas, a quase todos nós. Eu me interesso pelo teatro popular praticamente desde os meus primeiros trabalhos na escola. Meu primeiro trabalho profissional foi uma fábula do século XII, de autor desconhecido, que eu tentei transformar
também alguma coisa própria do Brasil, através do carnaval, da música. E daí eu sempre caminhei muito perto dessa pesquisa, tanto corporal, do teatro corporal mais ligado à comédia física, tanto dos musicais, que no caso do Forró Bodó contam a história um pouco da nossa formação cultural também, né? A chegada, a presença do negro na nossa sociedade, a música do negro, os primeiros bailes dançantes, praticamente a gente pode associar a própria história da escola de samba, já tem uma raiz ligada a esses grupos. E o Forró Bodó é um espetáculo essencialmente popular, que contava a história de uma agremiação de negros que festejavam, se encontravam com machixe, que depois se tornou também popular nas altas rodas da sociedade. Eu acho que o teatro popular, assim como a música popular, como as coisas que são realmente do povo, sempre são muito bem-vindas assim, na minha vida profissional. Nenhum problema também com os clássicos, com as coisas mais eruditas. Nós temos na história do teatro brasileiro um dos maiores sucessos do teatro do século passado, que foi o Romeu e Julieta, do Grupo Galpão, que dá uma roupagem popular para um clássico belíssimo. E um clássico que era popular na época de Shakespeare, né? Então sempre será popular. Você falou de Forró Bodó, né? A primeira montagem foi em 95, né? De lá para cá, o que mudou, o que vocês incrementaram? Sei que o repertório musical ampliou um pouquinho, né? Isso. Na verdade, a gente, quando fez em 95, esse espetáculo estava dentro de um ciclo de homenagem a Chiquinha Gonzaga. E nós tínhamos uma pequena verba, né? E falamos assim, vamos montar esse espetáculo? E eu e a Andréa e a Ana Luísa, que são os produtores, vamos montar. E aí montamos, e tinha um caráter também um pouco de recuperação histórica, de entender bem qual era o contexto daquela burleta, como é que ela poderia ser feita, um pouco da ingenuidade daqueles personagens. Já agora, quando a gente decidiu fazer novamente, por ocasião do centenário do texto, o texto fez em 2012, 100 anos, eu tinha vontade de tentar trazer ele para alguma coisa mais atual, mais próxima de uma roda de samba, de quase um encontro musical que pudesse estar iniciando uma homenagem ao samba. O Forró Bodó acaba ficando, nesse momento, nesse espetáculo, quase como uma história dentro da história. É a história de um grupo de pessoas que se encontram numa roda, que começam a cantar músicas, convidando o público, inclusive, a participar dessa roda. E você vai assistir, vai participar de uma roda de samba onde se conta uma história, que é uma história muito simples. É uma história de um roubo de galinhas. Galinhas que vão ser servidas depois nesse clube. É um pretexto para apresentar para a sociedade as figuras daquela época. Nessa montagem atual, nós acrescentamos algumas outras músicas, sambas mais conhecidos, tentando fazer um repertório mais alargado. O público não para na mesa, na cadeira, ele o tempo todo ele canta com a gente, batuca na cozinha, assim, não quer, uma atrás da outra, uma música, uma mais conhecida, outra menos conhecida, se alternam as músicas da Chiquinha Gonzaga. É muito importante que a Chiquinha Gonzaga foi uma grande provocadora desse espetáculo. Em 1912, os dois autores muito jovens, o Luiz Peixoto e o Carlos Bittencourt, não tinham como montar esse espetáculo. E a Chiquinha Gonzaga fez muita pressão para que a Companhia do Teatro São José patrocinasse. E conseguiu, com tudo assim, muito assim, no jeitinho carioca, eu diria assim, muito dando um jeitinho para tudo, e foi um grande sucesso. Fizeram 1.500 apresentações consecutivas, é um marco. Essa burleta musical é um marco na história do teatro carioca. Ela apresenta quase que um novo tipo de musical naquele momento. E esse espetáculo de hoje, eu acho também, de alguma forma, tenta entender como ele pode estar inserido num lugar onde o público conhece mais a música, canta-se muito. Eu acho que é para não ficar quieto na cadeira. Nesse dia de frio, esquenta. E a nossa viagem agora é pelo mundo da fotografia. Um projeto que era arrecadar fotos e histórias nas ruas de Curitiba. Marcos, como que surgiu a ideia do projeto? Então, o 402 ele surgiu de uma conversa com um amigo meu no início do ano. Ele estava me apresentando um projeto de Nova York chamado Humans of New York,
que é basicamente a mesma proposta do 402, que é retratar pessoas comuns do dia a dia e trazer um pouco da essência delas para ser compartilhado com as pessoas que seguem o projeto. Então foi uma coisa, tipo um susto, foi uma ideia que chegou muito rápido. E eu demorei um pouco para colocar em prática, porque eu tinha vergonha, eu tinha um pouco de timidez, mas eu lembro que eu estava na prédio da reitoria e eu vi um perfil, um menino com uma barba enorme, e eu falei assim, não, tem que ser agora que eu vou começar. E como eu ia fazer o projeto com o celular, eu tirei na hora e já falei para ele assim, olha, eu tenho um projeto e eu queria que você fizesse parte. E ele topou, e daquele momento para frente eu não parei, eu continuei até hoje. E como que surgiu esse nome 402? Então, eu me mudei para Curitiba ano passado, e eu para um apartamento 402. E desde que eu cheguei nesse apartamento, eu criei um localizador 402, que meus amigos vão lá em casa e tal. E eu não sei, eu fiquei com uma simbologia desse número, e eu decidi usar, e serve também como um número limite para a quantidade de fotos que eu quero postar. E como que funciona? Você sai na rua, encontra uma pessoa bacana, fotografa, e aí? Geralmente assim, eu costumo andar muito na 15, no Largo, que são os lugares mais movimentados de Curitiba, né? E eu vejo um perfil e geralmente tem que ser na hora, tem que ser uma coisa muito rápida, porque se você deixa a pessoa passar, você não acha mais ela. Então eu vejo aquele perfil e eu chego numa cara de pau, boa tarde, licença, eu tenho um projeto, me apresento a ideia e as pessoas que estavam participar, aí eu faço a foto e é só alegria. E aí tem uma legenda também, né? Como que é construída? Isso, eu sempre peço o primeiro nome da pessoa. Não me preocupo com sobrenome e tal, para não gerar, não sei, uma invasão de privacidade maior, né? E daí eu pergunto algum momento da vida da pessoa, pergunto sobre uma memória que ela tenha, sobre um momento feliz da vida. Ou então, ultimamente eu tô falando assim, se você pudesse falar uma frase para o mundo inteiro ouvir, o que você falaria? E é uma coisa bem interessante, né? O mundo inteiro te ouvir naquele momento, o que você falaria? Eu mesmo não saberia o que dizer, mas é isso. Hoje em dia a fotografia ela foi muito democratizada, né? E o celular ajudou nesse sentido, né? Como que foi isso para você? Eu comecei a usar o Instagram, a plataforma que eu uso. Eu comecei a usar já tem uns 3 anos. E eu percebi que nesse aplicativo, com o celular, a gente tem muitos recursos para fazer fotos com qualidades muito boas e que a gente não fica realmente preso a uma câmera. Hoje em dia, inclusive, tem uma vertente da fotografia que se chama mobigrafia, que é justamente isso, você fazer a foto, você editar na plataforma, no mobile. E é isso que eu faço. E para mim é só vantagem, porque como é uma coisa muito rápida, esse 402, eu tô na rua, eu vejo uma pessoa, eu já pego meu celular, eu não fico dependendo da câmera, que eu não tô sempre com ela. E o celular é uma coisa que tá sempre no nosso bolso, né? Então é isso. Então, Marcos, quero fazer parte do projeto. Você me fotografa? Com certeza. Então, eu vou te dar as instruções agora. É assim, você já é uma pessoa que fala para o mundo inteiro, né? Para muitas pessoas, você é repórter e tal. Então, para você, eu vou fazer uma pergunta diferente. Se você tem alguma coisa que é muito pessoal e que você falaria para o mundo inteiro, existe essa possibilidade de você fazer com a gente? Pergunta difícil, mas vamos tirar a foto que eu vou pensando então. Vamos lá? Então agora vamos pensar o que eu falaria para o mundo todo. Sou uma princesa russa, um pouco tímida, por incrível que pareça, apesar de trabalhar em TV. O Caldo de Cultura está acabando, mas se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site ou redes sociais. Até a próxima semana!